boa noite. Hoje é terça-feira, 9 de janeiro de 2018. O Planeta Letra já está no ar pela Top Web TV. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa que fala sobre a educação no Brasil, suas dificuldades e as soluções possíveis. Por isso, todas as terças-feiras, às 19 horas, você participa com a gente do Planeta Letra aqui na Top Web TV. Por isso, envie mensagens, sugestões de pauta, casos de sucesso na educação para o nosso WhatsApp. Anote aí, 11 99 338 5559. Repetindo, 11 99 338 5559. Deixe registrado o número do nosso WhatsApp no seu celular, pois juntos trabalharemos em busca de melhorias na educação brasileira. Você pode mandar também mensagens para o nosso e-mail, que é planeta@planetaletra.com.br. Eu estou aqui esta noite com a psicopedagoga Lígia Fiorino. Lígia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ucho, boa noite a todos. Planeta Letra, novamente, falando sobre as soluções da educação. Eu gosto sempre de frisar o quanto a sua participação é importante. O Ucho falou do nosso WhatsApp, do nosso e-mail. Nós esperamos realmente que você nos envie ou um tema, uma sugestão de pauta, ou um vídeo, ou alguma coisa que você relate, uma solução que você viu para um problema na sua região, ou que não seja próximo a você, mas algo que você ficou sabendo e queira compartilhar. A proposta do nosso programa é sempre trazer as soluções. O problema todo mundo sabe quais são vários os nossos problemas de educação, mas ao mesmo tempo que eles são muito, enorme também é a nossa esperança para podermos juntos, brasileiros que somos, melhorar o nosso país. O país você só melhora, você só transforma pela educação. Então, há excelentes exemplos por esse Brasil enorme que mostram a importância de uma educação de qualidade. Então, alunos crianças dentro de sala de aula, crianças brincando, os jovens estudando. Nós podemos falar aqui sobre a motivação do professor e a motivação do aluno, sobre o planejamento da sala de aula, ideias que vão além dos livros da escola, enfim, várias sugestões. Educação engloba absolutamente tudo. Educação é a escola, mas é também além da escola. Então, tudo sobre dica boa que pode melhorar a nossa formação enquanto cidadão, enquanto pessoas. A educação, ela trabalha com pessoas. Eu sempre pensar muito nisso. Mande para nós, tá? Porque queremos realmente ampliar isso, divulgar e multiplicar as ações positivas. Ucho, eu gostaria hoje de começar falando sobre a questão do analfabetismo no Brasil. Nós temos mais de 11 milhões de brasileiros analfabetos, e isso sem considerar o analfabetismo funcional. Desse número alarmante, eu fiz uma comparação. O estado de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Se nós pensarmos que 11 milhões no Brasil são analfabetos, a gente pode imaginar a cidade de São Paulo inteira hoje analfabeta. O que seria isso? O Rio de Janeiro são 6 milhões de habitantes, quase da cidade do Rio de Janeiro. Salvador, 3 milhões, nós temos aí quase 4 cidades. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para pensar o que acontece. Você deu o exemplo no programa passado da moça lá do pastel, ela não conseguia nem ler o número que era 101 ou 103, mas era 101, né? 101. Ela não conseguia ler. Então, assim, isso é o analfabetismo. Quando nós falamos do analfabetismo funcional, nós estamos falando de uma situação em que a pessoa, ela lê, ela decodifica, ela pode juntar as sílabas das palavras, mas ela não atribui um significado. E não atribuindo esse significado, ela não consegue fazer uma leitura de mundo. Você conversa com a pessoa e ela não entende.
E isso é muito sério. Como é que a gente vai falar em empregabilidade, em trabalho, profissões, né, para uma pessoa que ela lê ali uma frase, mas ela não consegue entender a dimensão daquela frase, ela não consegue entender o porquê daquela frase. Essa moça, ela até leu o número 101, pelo que eu entendi, mas ela não, talvez ela identificasse 1, 0 e 1, mas ela não sabe o que é isso e nem quantas pessoas teriam na frente dela, né? E tem mais uma questão, né? Muitas vezes essas senhas, tanto de laboratórios e a própria do pastel, né? Vai ver, não tinham 100 pessoas na frente dela, porque todos já tinham ido embora, de repente ela era o número só 0, 1, enfim. Tem umas questões que a gente precisa aprender a ler, que é fazer a leitura de mundo. Um país onde você tem esse número de pessoas analfabetas, num número não quantificado por pesquisa, né? Ainda neste momento, ou se tenha muito remoto atualmente, ou não li sobre isso, da questão do analfabetismo funcional, é um país que tem muita dificuldade na questão da profissionalização, na questão da própria humanização. A cidadania, né, conta com o seu direito de ler e escrever. Nós falamos muito do seu direito de ir e vir, de ler e escrever, de você ser. Eu estava numa reunião e nós estávamos discutindo uma frase. Para você ser cidadão, você precisa estar na escola. Eu discordo disso. Eu não acho que é a escola que faz de você um cidadão. E nós temos hoje pessoas que não estão na escola e que são cidadãos. A cidadania passa pelos valores, certamente passa pela educação e tal. Mas, assim, a questão de ter um cidadão dentro da escola é oferecer a esse cidadão uma chance maior para desenvolvimento do pensamento, o raciocínio dele, essa socialização, saber multiplicar suas ideias, trabalhar em grupo. Então, a escola precisa acolher as crianças, os adolescentes, os jovens, até os próprios adultos. Nós temos aí o EJA, né? Mas me preocupa demais um país em que tem alto nível de analfabetismo, um alto índice também de desempregos. Tem um momento que a gente precisa se preocupar, sim, que é o nivelar por baixo. Então, se eu preciso de vagas nessa categoria com determinadas competências, eu tenho esse número de pessoas que não dão conta de língua, de fazer uma leitura de mundo, como é que fica a qualidade daquela mão de obra, daquele trabalho? Então, eu me preocupo muito, estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Não sei o que você tem para falar sobre essa questão do analfabetismo. Acho que é mais uma ideia do Planeta Letra trazer soluções para que a gente possa ajudar o país a diminuir esse índice, né, hoje. Lígia, eu prestei atenção aí aos números que você mencionou e eu quero fazer uma comparação ainda mais preocupante. Eu vou atravessar o Oceano Atlântico e vou a Portugal. O contingente de analfabetos plenos no Brasil quase corresponde à população de Portugal. São 13 milhões de habitantes, então nós teríamos um país todo de analfabetos. Então, quer dizer, é algo impensável. É verdade que o Brasil é um país com dimensões continentais e com problemas na mesma proporção. É compreensível essa dificuldade para solucionar todos esses problemas, mas é preciso fazer algo para que essa chaga, né, que corrói a cidadania seja solucionada. Então, nós temos na cidade de São Paulo, como você falou, 12 milhões de maior cidade do planeta. Então, nós estaríamos falando da quarta maior metrópole mundial só de analfabetos. Se nós fôssemos colocar todos os analfabetos brasileiros em cada carro que existe
registrado na cidade de São Paulo, faltaria carro, um por cada carro. São 7 milhões de carros na cidade de São Paulo. Nós teríamos que colocar aí 1,5 analfabeto por carro, ou um pouco mais, ou 1,7 ou 8, 1,7, 75 analfabetos por carro. Quer dizer, é uma coisa impressionante esse tipo de situação. Aí depois nós passamos para a questão do analfabeto funcional, como você bem disse, e o que me preocupa ainda mais, eu tenho visto assim, no cotidiano, no dia a dia, a dificuldade do cidadão de compreender um texto. Às vezes eu não estou falando mais daquele que não sabe o A, E, I, O, U, não, né? É aquele que sabe ler, mas não compreende aquilo que está lendo. Isso é muito perigoso. É a moça do pastel. Eu acho que é uma etapa até para frente. Isso. Quer dizer, você coloca, a pessoa sabe ler aquilo que está escrito, mas não compreende o que está lendo. Isso é muito ruim, porque não há a menor possibilidade de um país avançar sem que o cidadão tenha uma educação básica, mínima, para ele efetivamente existir como cidadão. Eu faço aqui uma comparação, passando pelo universo da política. O Bolsa Família, antes de ser o Bolsa Família, quando o governo Fernando Henrique eram programas sociais do PT, eles foram aglutinados debaixo desse guarda-chuva do Bolsa Família, em tese, ele deveria exigir uma contrapartida que está inscrito no programa. E a contrapartida era manter os filhos na escola. Com o passar do tempo, isso foi abandonado e e acabou sendo uma ferramenta para arrebanhar eleitores. Então, quer dizer, paga-se essa esmola, porque na realidade é uma esmola. Eu não sou contra, obviamente, o combate à miséria, pelo contrário, sou a favor, desde que esse programa tenha uma porta de entrada e tenha uma porta de saída. Agora, são 13 milhões de famílias inscritas no programa Bolsa Família. Nós estamos falando aí entre 39 e 40 milhões de pessoas. Se nessas 13 milhões de famílias nós tivermos uma criança em idade escolar, nós estamos falando de 13 milhões de crianças que estão indo para a escola e não vão ter a menor possibilidade de evoluir em termos de conhecimento. Então, isso é muito, muito preocupante, muito perigoso. É preciso que algo seja feito para destravar, para desatar esse nó, porque, do contrário, nós caminharemos para situações cada vez mais complexas em termos do analfabetismo. O que você está dizendo, Ucho, no programa passado nós falamos a questão de princípios e de valores. É o que está por trás de uma proposta. Quer dizer, a proposta inicial era boa, né, do projeto do Bolsa Família. Era a importância de escolarizar essas crianças cujos pais não teriam condições de colocar numa escola, né? O que nós vemos hoje? Exatamente, tem gente até que fala, né, que isso foi um incentivo para as pessoas engravidarem mais, porque recebiam ali por criança, e aí a gente precisa ver os absurdos que acontecem, porque num lugar onde não se tem princípios, não se tem valores, né, e vai dar mais certo a questão da lei do deixa disso, a famosa lei do Gerson, todo mundo tirando vantagem de tudo, que é a educação, são os princípios, são os valores. A mim me incomoda demais ver o número de crianças e adolescentes fora da escola. Demais. Certa vez eu fiz um estágio, anos atrás, numa escola pública, que na época era a escola modelo do governo do estado de São Paulo. E
Eu não fui porque ela era a escola modelo, mas é porque era uma escola próxima de onde eu morava e onde eu e meus irmãos havíamos estudado o Fundamental 1. Já que era para fazer estágio na escola, eu quis voltar às raízes da base, queria ver como é que estava aquela escola que tanto nos ajudou e nos ensinou, um tempo maravilhoso, e realmente aprendemos muito naquela escola. Enfim, voltei com uma amiga que estava comigo no pós-graduação, e a gente começou a perceber algo estranho ali numa sala de aula, que era na época era a quarta série, que hoje equivale ao quinto ano, porque a gente fazia técnicas de leitura para as crianças, no estágio pedia isso. E num determinado momento, nós nos olhamos e assim, percebeu que aquela aluna não sabe ler, ela estava com 10 anos na quarta série. Nossa, vamos levá-la para a sala de leitura, para a biblioteca, vamos ver o que está acontecendo. Levamos a garota com a gente, uma menina viva, super esperta, e pedimos uma historinha, toda a dinâmica que nós sabíamos ali naquele momento, pedimos a ela que nos ajudasse a ler o livrinho e tal. E realmente ela não sabia ler, a menina era analfabeta. Porém, ao pegar o caderno, era o caderno mais lindo da classe. E o caderno vivia cheio de elogios da professora. Então, assim, era com estrelinha, com não sei o quê, tudo muito bonitinho, uma letra limpinha, tudo copiado, absolutamente tudo, lições todas feitas. O que nós identificamos é que ela era uma copista. Ela sabia copiar bem. Né? E assim, até hoje, essa cena não me sai da cabeça. Porque a professora não havia percebido. Para a professora, era uma menina absolutamente letrada. Não era? Fomos nós que tivemos que dizer para a escola. Só que ela foi passando de ano. Então, não é que aquela professora imaginava. Por quantos professores essa aluna passou sem que eles tivessem a consciência que aquela menina era analfabeta. Ela chegou aos 10 anos absolutamente analfabeta. Então, assim, nós tivemos que chamar a diretora da escola, conversar com ela, conversar com a professora. E eu estou falando de uma escola que era uma escola modelo. Então, eu já vou fazer um gancho, porque educação é isso, né? É mais eu e você. A gente vai falando uma coisa, leva a outra, leva a outra, leva a outra. Mas nós temos agora que o MEC, enfim, autorizou para viabilizar a questão que eu bato nessa tecla há muitos anos, que é do curso de Pedagogia Residência. Imagina uma pedagogia em que você tem o primeiro ano, tudo bem, os alunos lá na faculdade. Os outros 6 semestres, o aluno teria pelo menos 3 vezes por semana que estar meio período na faculdade e outro meio período numa escola. Então, poderia ser 3 semestres numa escola particular e a outra numa escola pública. E aí ele teria que estar ali para produzir aquilo que na teoria ele aprendeu dentro da sala de aula com as crianças, sendo que os professores, aí o meu sonho, né, os professores dessa escola seriam corresponsáveis na formação desse graduando em pedagogia. O ser corresponsável é ter a consciência que aquele estagiário que está ali, ele vai substituir esse professor um dia, daqui 20, 30 anos, quando ele se aposentar. Ele, muito antes disso, ele vai estar numa sala de aula, mas eu tenho que formar o meu aluno na esperança de que ele me supere nas competências. Então, eu tenho que ser um excelente formador profissional. O que nós precisamos para que isso dê certo é que as escolas que participem desse projeto da Pedagogia Residência sejam escolas com qualidade no ensino, porque senão será mais do mesmo. Esse é o meu receio. Então, você forma bons professores que saem da teoria diretamente para a prática, isso é sim a grande possibilidade de nós terminarmos com a questão do analfabetismo, porque seriam professores bem preparados. Você não educa sem os olhos de ver, eu adoro isso, olhos de ver.
porque a gente às vezes olha e não enxerga, não vê, né? E os olhos de ver, aquele olhar atento para o aluno. Quem sabe se aqueles professores daquela garota de 30 anos atrás, que chegou na 4ª série analfabeta, tivessem sido professores bem preparados, bem focados nessa questão da educação para cada aluno seu, essa menina não seria, naquela época, uma analfabeta numa 4ª série. Então, se a gente está falando em solução para a nossa educação, uma delas, para mim, é essa questão da pedagogia residência. Claro que com todas as preocupações de uma escola de qualidade, existem escolas fantásticas, de ambas as esferas, pública e privada, com professores extremamente gabaritados para serem multiplicadores desses estudantes. Eu acredito sim que essa faculdade residência seja, essa universidade residência, esse curso de graduação, seja uma possibilidade para que nós terminemos com o analfabetismo. Você concorda, Ucho? Lígia, concordo de maneira plena. Eu acredito que a teoria é muito importante, mas a prática é preponderante. Acho que em qualquer profissão, se você quer ser astronauta ou pipoqueiro, não adianta você estudar sobre fazer pipoca ou sobre ir para a Lua e sentar no foguete ou pegar o carrinho de pipoca e no dia seguinte fazer pipoca. É preciso aprender, é preciso ir para a prática. Eu sou um aficionado por relógios antigos, velhos, né? E eu acabo comprando umas tranqueiras de vez em quando e passo para o processo da recuperação. Eu tinha um relojoeiro aqui perto de casa, eu não sei se ele sumiu ou ele morreu, tem 80 e poucos anos, japonês, né? Uma dificuldade para compreendê-lo, mas um pouco que eu conseguia conversar com ele, ele me explicou que ele aprendeu o ofício com o pai lá no Japão. Então, essa questão da prática é muito importante. E no caso da educação, é preponderante. Quer dizer, é a questão que você falou, de, em algum momento, daqui a 20, 25 anos, aquele aluno que está residente substituir aquele que o ensinou. Né? Aquele que o ensinou o ofício da educação. Que é um ofício maravilhoso, é um ofício belíssimo. E entendo, sim, que esse é o caminho para que a gente consiga combater o analfabetismo. Eu não sei, eu quero até propor a você uma discussão de como nós podemos efetivamente combater o analfabetismo dentro da realidade que nós temos hoje. Eu me lembro, você deve se lembrar também, que nós tivemos, acho que nos governos militares, aquele MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, né? Aquilo acabou se esvaindo com o tempo, quer dizer, desapareceu, né? E obviamente que a logística da época é diferente da logística dos dias atuais, é muito mais difícil, as cidades cresceram muito, as atribulações da vida também cresceram na mesma proporção. Então, quer dizer, como fazer esse combate ao analfabetismo? E eu se você estava falando, eu fui buscar na memória um fato que eu presenciei que me marcou. Eu fui ao estádio do Morumbi, aqui, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, a casa do São Paulo Futebol Clube. Eu fui para assistir uma partida do Corinthians, e na época eu era amigo dos dirigentes do clube, e eu desci para o vestiário depois da partida. E estava lá o presidente do clube, e naquela época tem um bicho, né, que se paga aos jogadores, né, por uma vitória e tudo mais, e naquela época não tinha depósito em conta, assim, feito online, e eles faziam tudo no cheque. E um dirigente chegou para o presidente do clube, e eu estava ao lado do presidente do clube, e esse dirigente perguntou, eu não vou citar nomes, porque para não criar constrangimento, ele perguntou, o bicho era de 60 mil alguma coisa, não me lembro a unidade monetária. Então esse dirigente perguntou sobre o valor do bicho, ele falou, não, faz um cheque de 60 mil.
e o dirigente pergunta ao presidente: 60 é com S ou com C cedilha? Ao que o presidente responde: faça 2 cheques de 30. Isso é sério? Então, não, eu presenciei, eu estava ao lado do presidente e eu chamei o dirigente e falei: venha cá, faça um cheque só, daqui que eu mesmo vou preencher o cheque. Aí você dá para o presidente assinar. Então, Lígia, como é que se combate o analfabetismo dentro da realidade de vida que nós temos hoje e levando em consideração todo o avanço da tecnologia que nós tivemos nesse período, desde o Mobral até hoje? E eu acho que na época o Mobral era muito mais eficiente, se você considerar a população da época, muito mais eficiente do que das tentativas que a gente tem hoje de combater o analfabetismo. Como é que a gente resolve isso? Então, Ucho, eu acho que assim, o educador otimista, ele sempre vai ver um olhar em qualquer problema. Quando você me fala, e agora eu vou fazer meio na piada, tá? Mas quando você fala, faça então 2 cheques de 30, eu poderia até dizer: nossa, que cara inteligente, ele achou uma solução para o problema dele. Ele soube pensar de outro jeito, né? Mas, que aí é você usar a sua habilidade. Mas é muito triste um presidente, uma pessoa que ocupa uma função, não saber como é que se escreve, né? Tudo bem, a nossa ortografia ela é muito complicada. Você tem um emprego do S, do Z, do X, do C cedilha, o CH com X, enfim, é uma ortografia que não é fácil. Mas, por favor, não, quer dizer, não é fácil, mas ela é absolutamente possível de ser compreendida, e é impossível um adulto qualificado que estudou não saber a grafia, né, de um numeral. Enfim, como a gente combate isso? Bom, na década de 60, Paulo Freire veio com a questão toda da educação de jovens e adultos, né? Foi ele, por conta muito dos estudos dele, que tinha toda essa visão da educação popular, olhando para essas necessidades, que começou esse trabalho. O que eu vejo hoje do EJA, que está inclusive em Constituição, Educação dos Jovens e Adultos, eu acredito muito, Ucho, que uma solução simples e viável seria que os empresários cuidassem dos seus funcionários. E isso seria, além de agregar um valor imensurável para a sua empresa, você estaria realmente qualificando a sua mão de obra, tornando o seu funcionário muito mais próximo de uma alegria enquanto seu direito de cidadão, né, e melhorando com isso o nosso país. Então, se os empresários olhassem para o seu negócio, né, para aquilo que lhe traz o dinheiro, para aquilo que movimenta, né, a economia da sua família e da sua cidade, estado, do país, e olhasse para as pessoas que ali trabalham. Faça um levantamento. Quantos estão analfabetos e quantos são analfabetos funcionais? Proponha, você não precisa nem investir nisso, né? Você pode abrir um programa de um trabalho voluntário na sua comunidade, de pessoas dispostas a fazer um trabalho todo de alfabetização com seus funcionários. Óbvio, se você qualificar essa mão de obra, melhor ainda. Então, pague um bom professor para que ele possa produzir um trabalho de qualidade. São várias sugestões, que é muito difícil o empresário querer, né, usar o seu dinheiro para isso, mas tem que abrir essa cabeça. Nós temos que ter uma educação e um trabalho humanizado. Humanizar é isso, é dar sentido à vida, é pensar no bem das pessoas. Então, você que é empresário, abre um espaço na sua empresa, coloque nesse espaço os seus funcionários, contrate um bom professor ou abra esse campo dentro da sua própria empresa, quem quer alfabetizar,
né? Lembrando que alfabetizar é muito mais do que ficar decodificando as vogais e as consoantes, mas é o saber fazer pensar, né? E vamos qualificar esses seus profissionais. Um profissional, uma mão de obra bem qualificada, este profissional ele vai começar a ler sobre o trabalho dele, ele vai descobrir que existem outras técnicas, outros recursos que podem melhorar em muito o próprio trabalho. E isso traz de volta para você, empresário, na sua empresa, a sua qualidade, o seu produto, porque eles vão começar a fazer pesquisas. Então, se cada empresário abrisse uma possibilidade para que existisse aula para alfabetizar os seus funcionários, isso já seria uma dica e tanto para que a gente diminuísse esse índice de analfabetismo, porque olhe o Ushum na questão dos profissionais, das vagas de emprego, os requisitos necessários, né? Então, tem lá, há empregos que assim, querem o ensino médio, outros ficam no fundamental, há alguns de nível universitário. Esse que precisa de um fundamental é de uma população que é carente de estudo, é carente de atenção, e são capazes, a gente tem que acreditar nisso, na capacidade das pessoas. Então, se cada empresa abrisse ali esse espaço, vamos olhar para o nosso funcionário como pessoas, vamos humanizar este ambiente, vamos fazer dessa nossa empresa, desse nosso negócio, algo mais humano, mais letrado. Então, qualifique o seu funcionário, proponha isso após o expediente. Nós temos exemplo hoje, no Japão, por exemplo, de empresas em que dentro do horário de trabalho, eles param 15 minutos com instrutores para fazer exercícios, para respirar, para quê? Para melhorar a concentração. Melhora a concentração, você se sente melhor e você produz mais. A empresa, né, o coaching fala muito disso hoje em dia, né? Então, assim, cada empresa busca identificar, mapear qual é o problema da sua mão de obra para solucionar. Então, descubra os seus funcionários que são analfabetos e até os analfabetos funcionais e busque técnicas. Existem várias técnicas. Tá, você sabe ler e escrever, mas você é analfabeto funcional. Nossa, é um tempo assim de 1 hora por dia ali, você transforma aquele analfabeto funcional em um leitor de mundo, com técnicas, com dinâmicas que podem ir da dramatização, são várias técnicas, e simples e gostosas de fazer, porque você vê a pessoa crescer. Então, respondendo a sua pergunta, cada um olhar para o seu funcionário e pensar na capacitação daquele funcionário, é a motivação. Não acha que seria uma boa receita hoje? Essa questão de combater o analfabetismo, de preparar o funcionário, de usar as empresas como base para combater, né, esse drama que é o analfabetismo, lá no meio da década de 70 do século passado, né, estou fazendo essa referência ao tempo para fazer jus aos meus cabelos brancos. Eu estou falando aí de 40 anos, eu pregava a tese de que os empresários tinham o dever de preparar, de investir no trabalhador, caso eles quisessem manter a continuidade dos seus respectivos negócios. Na época, as pessoas diziam que eu era um jovem reacionário, um revolucionário, que eu era comunista. Olha, na época eu respondia o seguinte: não pode ter visão mais capitalista do que essa minha visão. Ou seja, para a continuidade do negócio, é preciso investir no trabalhador. No momento em que o empresário enxergar a ação, né, a de alfabetizar os seus funcionários ou abrir o espaço dentro da sua empresa
é a solução para a continuidade do seu negócio como um todo. Obviamente que nós temos um início de solução, né? Um início de combate a esse problema que é preocupante. Nós falamos em 13 milhões de analfabetos, né, num país que tem 206 ou 208 milhões. Pode ser que percentualmente tanto, mas é preocupante, porque foi a comparação que nós fizemos. Né? É uma cidade de analfabetos, né? É um Portugal de analfabetos, sem fazer qualquer alusão a Portugal, um país que eu adoro, que eu sempre viajo para lá, porque é uma terra maravilhosa, os portugueses são sensacionais. Agora, é inaceitável uma coisa como essa. E é preciso, sim, que a gente consiga fazer esse problema comece a diminuir com o passar do tempo. Porque a gente tem, eu acho que números percentuais, eles são muito bons para autoridades de gabinete. Né? Não, olha, agora o número de analfabetos reduziu para X%. Ok, mas eu quero saber o seguinte, quantos são efetivamente? Porque se você fala, olha, não, são 6%, são 5% de analfabetos, mas é preciso saber o tamanho da população. É inaceitável uma situação como essa. É um país do tamanho do Brasil, com todas as pretensões que o Brasil tem, e ter essa quantidade. É um universo assustador de analfabetos. Então, se você que está aqui nos acompanhando, aqui no Planeta Letra, pela Top Web TV, e está se preocupando, tanto quanto nós, quanto a Lígia e eu, no caso do analfabetismo da sua empresa, não importa o tamanho da sua empresa, pode ser uma indústria, pode ser o que for. Quer dizer, abra um espaço para que efetivamente as pessoas que têm dificuldade, né, com a leitura ou não sabem ler, elas consigam ter esse direito garantido, ou seja, saber exatamente o que fazer, né, diante de um texto minimamente fácil. Né? Porque eu fico imaginando, Lígia, uma pessoa analfabeta que tem ali a sua uma coisa e vai no caixa eletrônico para sacar o dinheiro. Começam a aparecer aquelas mensagens na tela do caixa eletrônico. Como é que ela faz para sacar o dinheiro? E são mensagens que permanecem ali no monitor, na tela do caixa eletrônico, por um tempo muito curto. Quer dizer, se ela não tiver uma fluência na leitura, ela perde a mensagem. Então, a gente precisa garantir a cidadania. Eu falava para os meus filhos que eu era uma analfabeta tecnológica, porque eu não sou da era da tecnologia, eu tive que me adaptar. E quando a gente fala de analfabeto funcional, é um pouco isso, né? Aprender assim, mas eu tinha uma competência que me permitia ir fuçando, vai tecando aqui e vai perguntando também, né? Muitas vezes eles diziam para mim, mãe, para de perguntar e fuça, mexe, eles já me diziam, você só vai aprender mexendo, o computador não morde, o celular não morde, arrisca. Isso anos atrás, quando começou, é isso, eles já falavam isso, né? A gente falou muito de empresa, Ucho, e assim, eu sei que você compartilha a mesma ideia que eu, mas assim, em escola isso também é possível. Eu não aceito, eu não admito que dentro de uma escola haja funcionários analfabetos. Dentro de uma escola, que você, enquanto gestor, enquanto professor, que você não perceba isso para mim é inadmissível. Eu admito que hajam esses funcionários, porque a escola tem que contratar, mas eu não admito que o gestor não perceba que você tem funcionário analfabeto. Na última escola que eu trabalhava, né, direto como diretora, não as das assessorias, mas uma que eu fui diretora, nós fizemos um trabalho dentro da escola e foi muito lindo, muito lindo. Eu gostaria de falar disso com mais tempo no próximo programa, mas uma das preocupações era também trabalhar essa questão do analfabetismo para os nossos funcionários. E foi lindo vê-los
lendo cada vez mais e buscando pesquisas. Quer dizer, o analfabeto está aí, é admissível que ele conviva, claro, ele é gente, ele não teve as chances que os outros tiveram. O que não é admissível é você, que tem uma cultura, que conhece isso, que sabe o que é um analfabeto e um analfabeto funcional, fechar os seus olhos e não querer resolver esse problema. Isso é inadmissível. É inadmissível que nós permitamos que isto continue acontecendo. Isso não pode acontecer. Então, vamos ajudar essas pessoas, vamos diminuir, vamos reduzir este número, né? Eu estou preocupada aí com o horário, que já deu tempo do nosso programa. Estou fazendo aqui o meu fechamento, convido você, Ucho, a encerrar o nosso programa, um foco para a questão do analfabetismo. Que a gente realmente acabe com isso. Eu gostaria que você, ouvinte, nosso público, nos mandasse alguma sugestão, alguma coisa que você viu, participou sobre essa questão do analfabetismo. Eu acho que melhorar a educação no país é transformar as pessoas, transforma por meio do letramento. Então, eu te convido a publicar aqui conosco alguma ideia sua que possa colaborar nesse ideal do Planeta Letra, onde o Ucho e eu militamos nessa causa aí, não ao analfabetismo, né, Ucho? Olha, eu volto aí no tema que você falou, que é inaceitável uma escola que conduz. Eu concordo com você. Seria mais ou menos... É uma heresia, na realidade, né? Porque é como o padre contratar um ateu para trabalhar na sacristia, né? Ou uma clínica de recuperação de dependentes químicos ter um enfermeiro que é traficante de droga. Não tem... É inconcebível esse tipo de situação, né? Então, eu sou um defensor ferrenho da educação, eu sou um defensor ferrenho da ampliação do conhecimento do cidadão. É importante que o cidadão tenha acesso à informação, e isso só é possível através da educação, da leitura. Só a educação transforma. Não tem outra ferramenta para transformar um país que não a educação. Eu me lembro quando eu comecei na minha carreira de jornalista, comecei fotografando, e eu trabalhava que já não existe, e era do Rio de Janeiro, tinha uma sucursal aqui em São Paulo, e eu era fotógrafo. O dono da editora, um senhor de origem, ele era na realidade italiano, e ele chegou um dia na sucursal e perguntou: o que o senhor faz? Eu disse: eu fotografo. Ele disse: mas o senhor só fotografa? Eu falei: só, fui contratado para fotografar, que aí continua sendo a minha grande paixão, que é fotografar, ao lado da minha outra paixão, que é escrever. Aí ele disse: todo cidadão tem que saber falar e escrever corretamente a língua da sua terra natal. A partir de hoje, o senhor saia para fazer a foto e traga o texto pronto. Foi a partir daí que eu descobri que, profissionalmente, eu também escrevia. Foi muito bacana para mim. E eu tenho feito, na medida do possível, como jornalista, a minha parte. Não na parte de alfabetização, mas aumentar um pouco a cultura das... Às vezes eu me encontro com leitores e eles me falam assim: bom, às vezes você usa umas palavras difíceis, né? Eu não sei o que é. Eu falei assim: você está vendo que bom? Estou te ajudando. Aí você vai lá no dicionário, vai saber o que é. É isso. E você aprende. É isso. Você aprende, né? E esse Brasil é cheio de bizarrices, né? Por exemplo, eu vou aqui citar duas bizarrices. Uma que me assusta todos os dias, os absurdos ortográficos que sobram nas redes sociais. Eu, que sou um viciado em escrever direito, né, eu tenho como meta me superar todos os dias, eu tenho obrigatoriamente que ser melhor do que ontem ao escrever, e às vezes eu leio nas redes sociais textos, comentários simplesmente absurdos, né? E
Outra coisa que me deixa muito assustado é essas centrais de teleatendimento, serviços de atendimento ao cliente, que você liga, né? E você vai falar com o atendente, reclamar de algum serviço, alguma coisa, você consegue perceber o nível da educação brasileira das pessoas, né? Então, por exemplo, o que me deixa arrepiado, né, às vezes eu até tiro o telefone do ouvido para não ouvir tanta bobagem, eu estarei providenciando. Eu faço gerúndio. É o gerundismo. Você imagina que isso é um negócio tão louco, né, tão afrontante, que no Distrito Federal, acho que foi o governador José Roberto Arruda, que se envolveu lá naquele escândalo de corrupção conhecido como Mensalão do DEM, ele criou uma lei, baixou lá uma lei, proibindo o gerundismo. Lá é proibido por lei o gerundismo, né? Mas não adianta, e lá continua, não, eu estarei fazendo, eu estarei providenciando, estarei verificando. Não, você não estará verificando, providenciando coisa nenhuma. Depois nós vamos, efetivamente, a nossa rica, linda e complexa língua portuguesa, né? Eu disse, é um implicado, a gramática é cheia de junção de verbos, é uma coisa maluca, né? Ao contrário do inglês, que é uma língua minimalista, né? Você é mais objetiva em termos de fala. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que deixar aqui aos nossos internautas essa sugestão. Mande mensagens, mande casos de sucesso, sugestões de pauta. Vamos trabalhar para... Primeiro, vamos combater o analfabetismo. Isso é uma das nossas bandeiras. Nós não podemos fechar os olhos para essa triste realidade do Brasil, porque a democracia funciona e ela é algo palpável, viável, se todos forem iguais, se todos têm o direito de saber aquilo que está escrito, né? Então é isso. Então envie sua para o Planeta Letra, né, para o nosso WhatsApp, que é 11 998555559, repetindo, é 11 993385559, e pode mandar também mensagem para o nosso e-mail, que é planeta@planetaletra.com.br. E nós esperamos você na próxima sexta-feira, dia 16, com mais educação no Brasil, seus problemas e soluções. Lígia, com você para encerrar o nosso programa. Obrigada, Ucho, por mais essa parceria, mais esse dia aí. Espero todos vocês na próxima semana. E espero, mais do que a sua audiência, a sua participação. Esperamos realmente que vocês nos ajudem a solucionar, nos enviando dicas e soluções. Ok? Obrigada.